algo aqui para você. Eu sei que você não está, mas eu vou perguntar só por proforme isso. Quantos já estão inscritos na nossa imersão que nós teremos sábado aqui? Levante sua mão. Eu sabia que você não estava. Eu tinha certeza que você não estava. A grande maioria não estava. Irmãos, eu preciso que você faça a sua inscrição lá na imersão. Porque nós precisamos preparar um ambiente, saber quantas pessoas vêm. Nós temos supervisão. Está muito barulho aí. Preciso que você me ajude aí no silêncio. Eu já falei para você que eu não dou conta de falar com barulho. Eu só tenho 2 neurônios, um está com defeito. E aí só está funcionando o outro. Quando o outro funciona só, não dá para ficar gastando ele muito assim. Então eu preciso que você faça a inscrição na imersão. Nós falamos aqui, a minha esposa disse algo aqui à tarde, que a imersão é para todos aqueles que são líderes. Quantos líderes nós temos aqui? Levanta a mão. Ih, eu acho que eles não entenderam não, Vivian. Vai ter que pregar de novo. Todos aqueles que têm chamado são líderes, não entenderam. Líder não é aquele que lidera um conjunto de pessoas. Líder é aquele que entendeu o chamado de Deus para a sua vida. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 9. O Senhor nos chamou para quê? Misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Para que o Senhor te chamou? O Senhor te constituiu para quê? Reis. Para quê? Não. Você vai fazer um esforço. A gente fala isso quase todo domingo. O Senhor te chamou para ser um rei e um sacerdote, fazer parte de um reino, ser um sacerdote real do Senhor. Então olha para o seu irmão que está aí do seu lado, fala: todo crente foi chamado para ser um sacerdote nas mãos do Senhor. Então quem é líder? Levanta a mão quem é líder. Todos são líderes. Eu vou ter que falar de novo para você, não é possível um negócio desse. Aí você está subestimando a minha inteligência, misericórdia. Todos nós fomos chamados para sermos líderes. Todos nós fomos chamados para liderar em diversas áreas da minha e da sua vida. Volto a falar, está muito barulho aí, me ajuda aí. Não está na hora de você conversar agora. Então é importantíssimo você entender isso, que Deus te chamou para liderar. Então se tem uma imersão que é voltada para a liderança, você tinha que estar aqui. Sabe, eu quero ter problema de falar: irmão, não tem mais vaga. Mas nós temos um monte de vaga ainda, você não pode deixar de fazer a sua inscrição e estar aqui conosco sábado, a partir das 9 horas da manhã. Vai ser um momento de muito poder de Deus, de vida de Deus sendo derramado, de Deus renovando o chamado dele para a sua vida, em nome de Jesus. E eu vou fazer uma pergunta para você agora: quantos estarão conosco aqui sábado agora? Levante sua mão. Não é possível. Eu devo estar falando grego. Já paramos de orar em línguas agora, acabou a oração em línguas. Então eu estou falando português, você vai entender. Não é possível que você não entendeu, você não vai estar aqui sábado. Eu já disse para você outro dia, estava falando para você, todas as vezes que nós temos todas as vezes que nós temos uma programação que vai falar da palavra de Deus, você não podia ficar de fora. Não podia. Porque é certo que Deus tem algo para falar com você, não tem como. Então, eu gostaria que todos estivessem aqui. Olha para quem está do seu lado, fala: é todos, irmão. Fala todos, fala para mim, defina todos aí. Fala para o seu irmão, defina todos. Todos é um conjunto de todas as pessoas. Então, todos precisam estar aqui em nome do Senhor Jesus. Então, eu espero que você faça sua inscrição. Se você não tem o link de inscrição, pede para o seu pastor de rede, que ele vai enviar para você, em nome de Jesus. Irmãos, ontem nós falamos acerca... Jesus de misericórdia. O que está acontecendo com os irmãos agora à tarde? Você está acelerado demais.
Deixa esse aceleração para o final, aí para você orar, e você pode falar bastante. Então presta atenção que Deus quer trazer uma palavra no seu coração agora. Então ontem nós começamos falando acerca do chamado de Deus, da consolidação do chamado de Deus para mim e para você. Então todo o propósito que nos cerca, todo o propósito de Deus na nossa vida, tem a ver com a palavra consolidada do Senhor no meu e no seu coração. Então a palavra que ela é consolidada, quando a palavra ela é consolidada, não há dúvidas. Então quando a palavra é consolidada, não tem divergência. Quando a palavra é consolidada, nenhuma circunstância que nos cercam, nenhuma circunstância do dia a dia, ela nos paralisa, porque a palavra é consolidada. Há uma palavra de Deus para mim e para você. E quando há uma palavra de Deus para mim e para você, é através dessa palavra que nós nos movemos. Então percebe algo. Deus, quando criou os céus e a terra, Deus, Ele liberou uma palavra. Então Deus, Ele chegou à conclusão, Ele olhou e viu que a terra era sem forma e vazia. E aí o que Deus Ele fez? Liberou uma palavra, que haja luz. E a luz foi feita. Então Deus liberou uma palavra para que a terra viesse a ter forma. Então Deus liberou uma palavra. Deus liberou uma palavra para Abraão. Deus liberou uma palavra para Moisés. Deus liberou uma palavra para Davi. Então tudo que se estabelece na vida do homem é através de uma palavra. E essa palavra precisa ser consolidada no meu e no seu coração. Mas o porquê que essa palavra precisa ser consolidada no meu e no seu coração? Como diz, a pastora Vívia pregou aqui agora há pouco, e ela disse que essa palavra precisa ser consolidada no meu e no seu coração, para que nós aprendamos a reinar aprendamos a ter o discernimento de como é o reino de Deus, como que é que funciona o reino de Deus, reinar como se reina no reino de Deus. Então, para você reinar como se reina no reino de Deus, existem algumas posições que você precisa ter. Existem algumas posições que você precisa manter. Existem algumas posições que exigem de você para que você se comporte, para que você haja como um sacerdote nas mãos de Deus, um rei, para que você possa provar de toda a boa dádiva de Deus. Então não tem como Deus fazer algo na minha e na sua vida, se eu e você, ou melhor, de acordo com o seu propósito, alinhar o seu propósito da minha e na sua vida, se nós não reinarmos como se reina no reino de Deus. Então todo filho de Deus, ele entendeu qual é a forma dele viver a vida de Deus. Então a sua vida lá fora já não combina mais com a vida aqui dentro do reino de Deus. E essa forma de você reinar o reino de Deus, ela vai impactar diretamente, aonde? Na sua identidade, que é o terceiro nível aqui. Então você percebe, a palavra de Deus, primeiramente na vida de Davi, ele veio para consolidar a sua fé, consolidar o chamado de Deus na sua vida. Segundo, a palavra de Deus, ela veio para ensinar a Davi. Então Davi, por muitos anos, Davi foi ensinado de qual é a posição, de qual é o papel de um rei, mesmo ainda não sentando num trono, sendo ungido rei. Ele havia sido ungido, mas não havia sentado no trono. Então Deus estava ensinando ali Davi de como era a forma de se portar no reino de Deus, de como é um rei segundo os padrões do reino do céu. Então não adianta, a vida cristã não é feita de uma vida de mistura. Então não adianta você querer viver os princípios da palavra de Deus, tendo uma vida de mistura, porque não tem como. Não combina uma vida de mistura com o reino de Deus. Certamente você não vai provar de todo o poder de Deus, porque há mistura. Então Deus estava afirmando aqui na vida de Davi um reino, a forma que o reino dele acontece, qual é a forma que Davi deveria reinar, os padrões do reino de Deus. E isso impactou diretamente no terceiro ponto, que era o quê?
a identidade de Davi. Então nada que Davi, ele fizesse, nada que Davi, a posição que Davi tomasse, era contrário à sua nova identidade. Alguém que tem uma nova identidade, ele tem uma nova postura. Alguém que tem uma nova identidade, ele tem novas falas. Alguém que tem uma nova identidade, ele tem um novo posicionamento. Alguém que tem uma nova identidade, ele abandona aquilo que ele vivia lá no passado, ele abandona, porque agora Deus o chamou para viver uma nova vida. Então Davi, a partir de agora, ele não era mais pastor de algumas ovelhas. Agora Davi era o rei de uma grande nação. E para ser o rei de uma grande nação, ele precisava se portar como um filho de Deus, aquele que tem a identidade formada, para não viver segundo as circunstâncias, mas para viver segundo o padrão do reino de Deus. Quem aqui tem uma nova identidade em Cristo Jesus? Levante sua mão. Então fala para ele, você tem uma nova identidade, você não pode ficar fora da imersão sábado. Te peguei agora, né, na curva, em nome de Jesus. Sabia que eu ia conseguir te pegar agora. Mas tem o quarto ponto aqui na vida de Davi. Lembra que eu falei ontem que eu queria falar sobre 7 fases na vida de Davi. 7 treinamentos. 7 patamares na vida de Davi que ele precisava compreender, entender para viver uma nova vida. Então o quarto treinamento de Davi aqui, eu penso que esse treinamento de Davi, não foi um treinamento muito fácil. Porque esse treinamento de Davi aqui, esse quarto treinamento, esse requer 100% você olhar para o propósito eterno e olhar para aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Então você sabe que aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida não é algo natural. Aquilo que é natural, Deus ele despreza para que o sobrenatural possa agir na minha e na sua vida. Então aqui Deus estava alinhando, aqui na vida de Davi, nesse quarto treinamento aqui de Davi, Deus estava alinhando na vida dele uma equipe. Sabe, ninguém chega num lugar distante se não for com a ajuda de uma equipe. Ninguém alcança o propósito divino se não tiver por trás dele uma equipe. Se não tiver pessoas alinhado com o mesmo propósito para alcançar. Sabe, então, desde quando eu me casei, eu entendi na vida da minha esposa e comigo aqui, que eu e ela, nós somos uma equipe. E se nós não andarmos como uma equipe, pensarmos iguais, agirmos da mesma forma, pensarmos a mesma coisa, alinharmos o nosso coração para a mesma coisa, nós não vamos conquistar tudo que Deus tem para o nosso casamento. Então, uma das coisas que eu mais prezo na minha vida como pastor é ter uma equipe bem alinhada. Por mais que eu sei que na nossa equipe existem divergências. Por mais que eu sei que dentro da equipe ainda existem coisas que precisam ser ajustadas. Mas eu não tenho dúvida que a equipe que Deus me deu é ela quem vai contribuir para que eu seja um vencedor dentro do propósito eterno de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Sabe, eu vou falar, é óbvio, das falhas deles, não vou falar da minha, porque a minha quem falha é eles. E também não vou dar nome para eles aí, as falhas. Mas é óbvio que todos eles têm falhas, como eu tenho. Mas eu não sou o pastor perfeito. Mas não são as falhas deles que vai me paralisar ou deixar de andar como equipe porque eles têm falhas. Sabe, é exatamente isso que Deus estava aqui falando para Davi. Dizendo para ele aqui, não é você que escolhe a sua equipe. Sou eu quem envio a sua equipe, porque a sua equipe, ela vai servir a você para que você seja um vencedor e conclua o ministério na qual Deus te chamou. Então você vê aqui que Davi, num determinado tempo da sua vida, Deus vai formando coisas no seu interior. Mas depois de Deus formar coisas no seu interior, Deus também precisava formar coisas que tinham a ver com o seu exterior. Um rei não pode ter um reinado sozinho. Um rei não conquista coisas sozinho. Sabe, eu vi aí há um tempo atrás, uma das coisas piores que você vê na política
É quando você vê alguém que quer fazer algo certo, mas tem toda outras pessoas por detrás que querem fazer a coisa errada. E aí o cara que quer fazer a coisa certa, ninguém o apoia, o cara fica sozinho e não consegue fazer um bom governo. Porque tem aquela união de pessoas, mesmo que fazendo as coisas erradas, para tentar derrubar o que estava fazendo certo. Mas você vê que quando chega o outro, que ele fala assim, não, é o seguinte, vamos dividir aqui o negócio entre nós aqui, e vai ficar tudo aqui, você vê que as coisas parecem que avançam. Pode não favorecer a mim e a você, mas fica tudo no paz e amor. Está tudo alinhado. Porque eles aprenderam a andar como uma equipe. E Davi aqui estava sendo ensinado pelo Senhor. Eu sei que esse não foi o melhor exemplo para dar para você, mas eu não consegui outro. Mas a verdade é que as coisas onde as equipes que mais crescem são aquelas que entenderam. E que caminham num só propósito, têm uma só direção e caminham num só pensamento. Então Davi aqui, Deus estava formando uma equipe para Davi. Então Davi não tinha uma equipe, Deus estava aqui dando uma equipe para Davi. Só que sabe o que é o mais interessante? Muitas vezes nós sonhamos e achamos que a equipe perfeita é aquela que não tem problema. É aquela que é todo mundo bonitinho, cheirosinho e arrumadinho. É aquela que não tem dificuldade nenhuma. Outro dia uma pessoa perguntou para mim, falou, nossa pastor, eu queria ter uma família igual a sua. Eu falei, por qual motivo você queria ter uma família igual a minha? Eu perguntei só de curiosidade. Eu falei, não pastor, porque na sua casa tudo funciona. Eu falei, meu irmão, eu só conto as coisas boas, as ruins a gente não conta. É muito fácil, como diz o velho ditado, aí você só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então tem um velho ditado aí que diz aí, mas você só vê as coisas boas. É fato, mas nós temos coisa lá dentro da nossa casa que nós precisamos ajustar. Tem coisa da vida dos meus filhos que não funcionam da forma que eu gostaria que funcionasse. Mas nem por isso eu pego os meus filhos e jogo fora. Nem por isso eu falo para minha mulher e falo para ela, ó, você não presta mais não, quero outra, porque você não está fazendo o que eu quero, então vai lá, eu quero outra mulher. Não, eu preciso ajustar aquilo que Deus ele confiou a mim. E Davi aqui tinha um grande dilema na sua vida, porque a equipe que Deus havia dado para ele, não eram os melhores soldados de Saul, não eram as melhores pessoas de Saul, mas eram as piores, aquela que ninguém quis, é a que Deus tinha colocado na vida de Davi. E sabe que eu quero te falar uma coisa? As pessoas que Deus coloca ao seu redor para te ajudar a cumprir o propósito eterno, são as piores pessoas que o mundo rejeita, é aquelas que Deus escolhe para andar junto com você. Sabe por quê? Porque elas serão instrumentos de Deus na sua vida para forjar a sua vida, e você vai ser o instrumento de Deus para arrumar a vida dela. É exatamente isso que Deus ele faz para que você tenha uma equipe grande. Sabe, eu lembro quando eu fui servir o exército, o primeiro exercício físico que nós fizemos como equipe. Lá no meu quartel tinha por volta, lá no meu batalhão, tinha por volta de 60 pessoas. E nós fomos fazer uma caminhada, 6 horas da manhã, com a bermudinha aqui do exército, aqueles bamba cabeção, que machucava o dedinho no cantinho do pé aqui, camisetinha regata, e saía 6 horas da manhã num frio para correr ali na Lapa, na Marginal Tietê. Saía ali na Raimundo Pereira de Magalhães para andar na Marginal, dava a volta, andava pra caramba. Irmão, a metade da equipe voltou de carro prostrado na carroceria das caminhonetes, porque não conseguiu ir até o final. Não deu conta de correr até o fim. Eu lembro lá no dia lá que as pessoas estavam correndo lá, não entendi. Não vou contar não é problema seu. Deixa isso daí, está guardado no livro secreto de Deus. Eu não voltei nem na carroceria nem andando. Foi um negócio um pouquinho pior, mas tudo bem. Deixa no secreto, vai morrer comigo. Ó, tá aqui guardado aqui, não sai daqui. Tô brincando. Mas eu lembro que a hora que chegou lá no quartel, o sargento que estava lá comandando o pelotão lá, estava azedo. E nós pensamos que ele ia acabar com todo mundo. E ele disse lá para a equipe toda, hoje vocês são os piores,
mas amanhã vocês serão os melhores. Ele investiu todo o tempo que nós ficamos no quartel, ele investiu no treinamento para que, a hora que fosse fazer uma educação física, todo mundo continuasse, todo mundo conseguisse chegar até o final. Então esse é o meu e o seu papel como homem e mulher de Deus. Nós não paramos no meio do caminho. Sabe, nós não desistimos com aqueles que caem no meio do caminho. Pelo contrário, aqueles que desistem, nós vamos lá, pegamos pela mão, levantamos. Fala, não, nós vamos lá, porque nós vamos concluir. Lá em 1 Samuel, capítulo 22, verso 1, você não precisa abrir, depois você pode ler lá na sua casa, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram os seus irmãos e toda a casa do seu pai, desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se ele todos os homens que se achavam em aperto. Olha os homens que faziam parte da equipe de Davi. Os homens que se juntaram a ele eram aqueles que estavam em aperto. Mas não era só aqueles que estavam em aperto, em dificuldades. Era também todo aquele homem endividado, os amargurados de espírito, os cansados, aqueles que estavam já derrotados, não tinham mais esperança nenhuma na sua vida, eram esses que fizeram parte da equipe de Davi. Sabe, a Bíblia continua dizendo que todos esses amargurados de espírito, e ele se fez, Davi aqui se fez chefe deles. E era um com ele, outros 400 homens. E dali passou Davi a Mispa e a Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer em mim. Então Davi tinha uma palavra de Deus, que ele não ia se apegar às dificuldades daqueles homens. Então Davi não escolheu a sua equipe. Davi ali não escolheu aqueles que eram os melhores. Mas Davi aceitou todos aqueles que Deus havia enviado a ele. Então eu e você precisamos ser da mesma forma. Eu e você não podemos desprezar aquelas pessoas que Deus tem colocado diante de nós. Ah, pastor, as coisas que eu mais ouço na minha vida é: pastor, não dá mais para caminhar com fulano, porque o fulano é problemático. Porque o fulano é esse. Pastor, me muda de célula, me muda de rede, me muda de discipulado. Pastor, me muda de igreja. Sabe, é fato que tem vezes que eu não tenho controle. Eu não tenho o controle da pessoa de falar: não, fica aqui. Ela já passou pela equipe de todo mundo. Aí não dá conta mais. Fala: irmão, vai para outro lugar para você não se perder. Porque você não consegue andar mais com ninguém. Mas eu e você não somos daqueles que escolhemos as pessoas que Deus coloca na minha e na sua vida. Sabe, Saul, no seu reinado, ele escolheu aqueles que ele queria. E você vê o final do reinado de Saul. Mas o resultado do exército aqui, daqueles que Saul havia escolhido para reinar junto com ele, para lutar junto com ele, gerou neles o quê? Um exército amedrontado. Então quando você escolhe pessoas para andar: não, eu quero andar com o fulano, porque o fulano é isso e aquilo. Eu quero dizer para você, tem duas coisas aqui. A primeira delas é que o problema nunca vai sair de você porque você acha que você escolheu a equipe. Você pode se livrar do fulano porque ele tem um problema, mas daqui a um tempo virão outras pessoas que serão problemas tanto quanto aqueles outros. Sabe por quê? Existe algo dentro da palavra de Deus que chama ciclo vicioso. E enquanto você não resolver isso dentro do seu coração, você vai viver andando com pessoas problemáticas. Agora, quando você olha com os olhos de Deus, ele traz pessoas problemáticas, e você ali como instrumento de Deus resolve o problema daquela pessoa junto com ela, e ela se torna um valente de Davi, porque todos aqueles que Deus colocou na mão de Davi não foram para sempre os amargurados de coração, os pesados de alma, aqueles endividados, não, aqueles se tornaram os valentes de Davi. Quantos valentes de Davi nós temos aqui nessa noite? Mas tinha uma grande diferença. Saul estava edificando um reino para ele mesmo. Por isso que a escolha de Saul era sempre uma escolha de escolher os melhores. Davi não, estava aqui abraçando, escolhendo um reino que tinha a ver com o Senhor. Sabe, então não importa como as pessoas cheguem até nós. O que importa é o Espírito que está em mim e em você, que vai transformar a vida daqueles que Deus tem nos dado. Sabe, nós temos um projeto muito ousado aqui nesse semestre.
E eu falo para você, quando nós temos um projeto muito ousado no semestre, eu já fico preparado para o tanto de pessoa com problema que vai chegar do nosso meio. E eu falo para você, eu amo pessoas com problema. Porque faz sentido a minha função de homem de Deus. Quando eu vejo pessoas com problema, faz sentido a minha vida como homem de Deus. Deus me colocou lá para ser um canal de Deus. Então nós temos um projeto muito ousado esse semestre. Nosso projeto, logo após os 21 dias, dos 21 dias até o dia da nossa festa da colheita, nós temos 7 semanas. Até o fim do ano, quando acaba o nosso ano na festa da colheita. 7 semanas. Nessas 7 semanas, como o nosso projeto que nós estabelecemos junto com os pastores, vai requerer de você ser um instrumento de Deus com ousadia, para que nessas 7 semanas você seja um canal de Deus na vida de outras pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, você se dispõe a ser um canal de Deus por 7 semanas na vida de outras pessoas? Não, mas você tem que dar a resposta para quem está te perguntando. O que ele te respondeu? Respondeu que sim? Então aí vem o projeto agora. Por 7 semanas, cada membro aqui da nossa igreja, você vai poder fazer dupla com uma outra pessoa. Mas cada 2 pessoas aqui, nós estamos falando cada membro, mas você pode se juntar com outra pessoa. Cada membro aqui da nossa igreja vai liderar uma célula. E não é a célula na qual você faz parte. Você vai abrir uma nova célula. Fala, pastor, mas como que é que vai ser isso? Como que é que eu vou fazer um negócio? Pastor, eu nem estou preparado. Fala, pois é. Deus juntou no exército de Davi os pesados, os amargurados e os endividados. Eu tenho certeza que você pode ter uma dessas características, mas não tem as 3. O do exército de Davi tinha as 3. E eles venceram muitas batalhas. Aí você pode escolher de qual exército que você quer fazer parte. O exército de Saul, que eram os bonitinhos, cheirosinhos, arrumadinhos, que ficaram amedrontados com um grito de um gigante, ou com o exército de Davi, que eram os endividados, eram os amargurados, mas que foram os valentes de Davi. Então nessas 7 semanas você vai liderar uma célula. De qual jeito? Fala, pastor, eu vou abrir uma célula lá na minha casa. Por 7 semanas, eu não estou pedindo para você fazer isso a vida inteira. Só 7 semanas. E você vai convidar os seus vizinhos, os seus parentes, uma vez por semana durante 7 semanas. E nós vamos te dar todo o material, o que você vai ministrar, vamos te dar o treinamento durante aí esses 21 dias, para que você possa desenvolver isso lá na sua célula, e você vai abrir lá na sua casa. Não é na casa de ninguém não, é na sua casa, que você vai convidar a sua vizinhança, você fala, ó, eu vou orar por você lá, então vai lá, nós temos uma reunião que eu quero orar por você. E você vai ser um instrumento de Deus. Deus vai te levar a um novo nível na sua fé, para você pregar o evangelho e ganhar novas pessoas, em nome de Jesus. Quantos aqui dizem amém? Fala, pastor, amém. Glória a Deus. Então é você que Deus vai usar nesse tempo. Aguarde mais informações aí. Então 7 semanas, espera, que durante 7 semanas nós teremos a maior colheita que nós já tivemos na vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Então imagina, 7 semanas, cada um dos membros abrindo uma célula. Eu estou com a expectativa que nós vamos ter mais de 100 células abertas aí, em nome de Jesus. Pode ser a célula só das 7 semanas, mas eu também creio que terão células aí que vão perdurar muito mais que 7 semanas. Mas isso é uma história para outro dia. Então aqui Davi passou por esse treinamento com a sua equipe. Mas o 5º treinamento de Davi aqui é que aqueles que Davi estava liderando ali, aqueles que Deus tinha juntado com Davi ali naquele tempo, eles não seriam somente ali guerreiros no exército de Davi, mas eles seriam chamados para ser reis junto com Davi, para fazer parte do reino de Davi e reinar com Davi e ser exitosos, assim como Davi ele era. Então você sabe que um rei,
Ele tem limites naquilo que ele precisa, aquilo que ele está fazendo. Um rei, ele não faz aquilo que dá na cabeça dele, aquilo que ele acha melhor. Então um líder, ele não lidera da forma que ele acha melhor. Ele lidera com o limite que Deus deu para a vida dele. Então o limite que Deus colocou na vida dele é até ali aonde ele vai liderar. Então aquele povo que Deus havia alinhado com Davi, eles tinham que respeitar os limites que Deus havia dado. E quando você olha para a palavra de Deus e você vê quais eram os limites que Deus havia dado, aquela liderança de Davi, os limites que Deus coloca na minha e na sua vida tem a ver com aqueles que estão nos liderando. Então eu e você, o meu e o seu limite tem a ver com as direções que estão sendo colocadas da parte de Deus para a nossa liderança, para que nós possamos seguir todas essas direções. Então Davi aqui era o líder desse exército. Então Davi, ele não podia fazer aquilo que dava na sua cabeça, porque ele estava seguindo as direções de Deus. E seguir as direções de Deus levaria Davi a ser um rei segundo o coração de Deus. Então o seu exército também precisava seguir as direções daquele rei que era um rei segundo o coração de Deus. Mas sabe o que é interessante? Aqui, alguns testes na liderança, nós falamos a vida inteira dentro da videira, que a falha do seu líder é o teste da sua liderança. Parece ser algo meio complicado quando você fala, pastor, mas como que o meu líder vai falhar? Então o meu líder falhou, se meu líder falhou, como que é que eu vou aceitar a falha dele? Pois é, como que é que você tem andado com as pessoas que andam com você? Na perfeição, achando que o seu líder é perfeito? Ou quando você olha para ele, você sabe que ele tem falhas e você ajuda o seu líder a superar, a suprir essas falhas da sua liderança? Eu atendi uma pessoa esses dias atrás, aí a pessoa dizendo para mim, não pastor, eu estou andando com fulano, mas assim, faz não sei quanto tempo que eu não tenho discipulado com ele. É uma falha, porque todo líder precisa discipular as pessoas que Deus colocou lá diante dele. Mas peraí, vamos colocar, eu não sei o que está acontecendo com esse líder. Talvez a célula dele está muito cheia, talvez ele tenha alguns problemas, tem alguns afazeres na sua vida que tem consumido o seu dia a dia. E se você enxergou que o discipulado é importante, então por que você não foi até lá no líder lá e falou, eu preciso de um discipulado com você? O porquê que você espera o líder chegar até você para te atender? Porque você não fala, não, eu quero, não, eu estou precisando. O porquê que é ele quem tem que te procurar e não você procurá-lo? Então é uma falha de uma liderança. Mas o fato é, se você acha aquilo importante, você vai procurar. Porque para você aquilo é valoroso. Então esses princípios Davi estava ensinando na vida daqueles que Deus havia dado a ele. Então Deus estava aqui conduzindo todas as coisas da vida de Davi. Deus estava preparando o dia que Davi tivesse a oportunidade de realmente enfrentar Saul. Mas sabe o que é interessante? A equipe de Davi falava para Davi, não, nós precisamos perseguir Saul. Davi já era rei, havia sido ungido como rei, mas não havia tomado posse do trono. E a equipe de Davi, é óbvio que o desejo deles era que Davi sentasse no trono. E para sentar no trono, eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para que Davi sentasse naquele lugar. Mas dentro do reino de Deus, olha para o seu irmão, fala, dentro do reino de Deus tem princípios que precisamos seguir. Fala, dentro do reino de Deus nós não fazemos aquilo que dá na nossa cabeça. Nós fazemos aquilo que tem a ver com o princípio da palavra. Então Davi estava aqui formando homens que tinham o caráter, segundo o caráter de Deus. Não eram homens que faziam aquilo que eles achavam que era de melhor. Mas a ideia deles ali, o desejo deles, era que Deus entregasse Saul nas mãos de Davi. Mas Davi, pelo fato de ter um coração segundo o coração de Deus, ter sido treinado por Deus em todas as outras áreas, ele soube, falou, não, a falha do meu líder, ela vai ser um teste para a minha vida. A falha do meu líder vai ser um teste para a minha liderança. Então se foi Deus quem colocou Saul lá no trono, é Deus quem vai tirar Saul do trono, não sou eu. Mas a equipe de Davi ali tinha sede por fazer aquilo.
Então no capítulo 24, do verso 1 de 1 Samuel, diz que tendo Saul voltado a perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então alguém foi lá falar para Saul, falou: Davi está lá em tal lugar. O que Saul fez? Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e os seus homens. Então nas faldas das penhas das cabras monteses, chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia ali uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o seu ventre. Então olha a situação do negócio aqui, eu quero que você imagine a situação. Davi está ali caminhando, ou melhor, Saul está ali caminhando com todo o seu exército. E Saul resolve de ir no banheiro, fazer o número 2, aliviar o ventre é fazer o número 2. E Saul entra numa caverna. E lá na caverna, ele fica lá sozinho, vai no fundo da caverna, para aliviar o seu ventre lá. E ali dentro daquela caverna, estava quem? Lá escondido dentro da caverna, o próprio Davi. Davi teve a oportunidade de aniquilar Saul ali naquele momento. Mas lembra, o espírito que estava sobre a vida de Davi não era o mesmo espírito que estava sobre a vida de Saul. Então um líder cheio da vida de Deus tem o Espírito de Deus fluindo dentro dele. Ele não anda segundo a sua justiça, mas ele anda sob o princípio da palavra de Deus. E Davi está ali, e aí diz: ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi, e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Dá um pause aqui. Davi, ali naquele momento, instigado pela sua equipe, eu tenho certeza que Davi levantou para ali intentar contra a vida de Saul. Mas naquele momento que Davi levantou para intentar contra a vida de Saul, Deus disse para ele, falou: não, você não pode fazer um negócio desse. O meu espírito, o espírito que está sobre você, não caminha da mesma forma. Por que Saul, ele caminhava conforme as suas vontades? Porque a Bíblia deixa claro lá no começo, que diz que o Espírito de Deus havia sido retirado de Saul. E o espírito que havia sido retirado de Saul foi o espírito que foi ali para Davi. Então Davi não andava de uma forma natural. Então Davi não pensava de uma forma natural. Então eu e você que fomos chamados pelo Senhor, nós não andamos de uma forma natural, não pensamos de uma forma natural, não fazemos coisas de uma forma natural, porque há um Espírito de Deus que nos dirige, há um Espírito de Deus que rege a minha e a sua vida, há um Espírito de Deus que nos conduz. E era o mesmo Espírito que estava ali conduzindo Davi. O sucesso do reinado de Davi tinha a ver com o Espírito Santo de Deus que estava ali na sua vida. E no verso 5, sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe no coração, por ter-lhe cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Olha como Davi, ele se referia a Saul, ao meu Senhor. Sabe, ao Senhor que Deus colocou na sua vida, a liderança que Deus colocou na sua vida, era dessa forma. A liderança não era uma liderança que só fazia algumas coisinhas que desagradavam, não. Era um líder que estava perseguindo para matar, com 3.000 homens. Era essa liderança que Davi estava dizendo: que Deus me livre de tomar as posições segundo a minha carne, contra o meu Senhor. O Senhor está com 3.000 homens para matá-lo. E aí continua dizendo: isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó meu rei, meu senhor,
Olhando para Saul para trás, inclinou-se Davi e lhe fez reverência. Com o rosto em terra, disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os seus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos, nesta caverna. E alguns lhe disseram para que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Sabe, todas as escolhas que eu e você nós fazemos, na nossa vida tem a ver com o Espírito que tem nos conduzido. Todas as escolhas que nós fazemos dentro da obra de Deus, tem a ver de qual é o Espírito que está falando na minha e na sua vida. A grande questão é que é o seguinte: eu e você, nós temos uma carne, nós somos falhos. Eu e você, nós temos limitações na nossa vida, que se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, é fato que eu e você, nós vamos fazer besteira. Nós vamos fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. O apóstolo Paulo ele diz: o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço. E o bem que eu preciso, esse eu não faço. Então, o Espírito Santo de Deus é o que nos conduz a seguir os princípios da palavra de Deus. Então você percebe aqui que Deus estava aqui alinhando uma equipe coesa com Davi. Deus estava aqui trazendo princípios de valores eternos para aquela equipe. Deus estava trazendo princípios e valores eternos para Davi, trazendo ali uma unidade, uma conexão entre eles. E para que essa conexão ela tomasse forma, eles precisavam escolher de qual forma que eles andariam. Eles vão andar segundo a sua carne, segundo a sua justiça, ou eles vão andar cheio do Espírito Santo de Deus? Sabe, eu quero dizer algo para você, muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Todas as vezes que o nosso coração se enche de reivindicações, todas as vezes que nós reivindicamos coisas dentro da obra de Deus, porque Deus não me ouve, porque o meu líder é isso, porque a igreja é assim, eu quero te afirmar, o Espírito Santo está adormecido dentro de você. Ele não está falando. Porque quando o Espírito está falando, você é cheio das convicções que Deus colocou no seu coração. Fala: minha equipe é falha, então por isso mesmo que eu vou orar por ela. Vou jejuar pela minha equipe, porque estou vendo muita falha aqui. Então eles também com certeza estão vendo muita falha na minha vida. Então eu vou orar por eles, abençoando. E aí a hora que você ora, outro dia, não sei se eu falo isso, deixa eu pensar aqui. Não dá para falar. Outro dia uma pessoa disse para mim, um jovem, falou: pastor, estou com um problema. Falei: qual que é o seu problema, meu filho? Falei: não, pastor, sabe o que acontece? Toda mulher que passa, eu cobiço. Falei: graças a Deus que é mulher, né? Mas a gente arruma aí, era um homem. Falei: já estou contente com isso, já fiquei feliz. E aí ele disse para mim, falou: não, pastor, eu tenho muito problema. É claro que eu não disse isso para ele, eu só pensei. Falei: não, pastor, é porque assim eu estou sofrendo muito. Porque às vezes é mulher casada, é mulher solteira, e eu vou dormir, sonho, penso. O que eu faço? Falei: não tem uma receita de bolo para isso. Não tem como eu falar para você, falar: é o seguinte, deixe de olhar, porque a sua carne está aí, e a sua carne ela é traiçoeira. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Todas as vezes que você olhar uma mulher com uma intenção impura, você vai fazer o seguinte: você vai chegar na sua casa, você vai orar por ela. Deus abençoe a vida daquela pessoa. Deus, cubra ela com todo o seu poder. Deus, move na vida dela. Você vai orar. Sabe o que vai acontecer? Você vai orar por ela. Da próxima vez que você tentar olhar para ela, você não vai conseguir, porque o Espírito Santo de Deus vai te acusar. Ele vai acender a luz de alerta. E aí, a semana passada, eu perguntei para ele, já fazia alguns meses, perguntei para a pessoa. Falei: irmão, como que está? Falei: pastor, estou orando por um monte de mulher aí. Falei: glória a Deus. Mas como que está as tentações? Falei: pastor, estou livre de tentação. Estou conseguindo manter minha vida. Pastor, estou mantendo a minha vida de santidade. É fato, irmãos. É um jovem, eu não vou... Nós sabemos que ali é uma montanha russa, né? As emoções é um negócio de doido. Mas ele descobriu o caminho. Graças a Deus ele descobriu o caminho, que orar resolve boa parte dos seus problemas. Então todas as vezes que a sua mente, a sua boca, o seu coração for traiçoeiro às coisas que Deus tem para você, vai orar.
Que você vai ver como que a sua escolha vai ser a escolha daquilo que Deus planeja para você. Isso é desde lá, da criação do homem. O porquê que o homem e a mulher, eles pecaram lá no jardim do Éden? Porque lá eles fizeram uma escolha. Sabe, todas as árvores ali daquele jardim eram permitidas para eles. Mas tinha uma que Deus havia falado, não coma dela. Deus não disse para ele, não tirou a árvore de lá, não fez um cercado, só falou, não coma. Mas eles escolheram comer. Sabe, então Davi aqui entendeu que havia um limite na sua vida. Deus havia colocado um limite ali em Adão e Eva. Deus havia colocado um limite na vida de Davi. E ele não poderia tocar na vida de Saul. Sabe, existem coisas também na sua vida que somente Deus pode fazer. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que estão com problema com a liderança, eu falo para eles, irmão, o seu líder não é eterno. O seu líder vai passar na sua vida, como outros passaram, mas responda diante ali das circunstâncias contrárias. Sabe por quê? Porque se não responder, vai vir outro líder e vai ter outras coisas que você vai precisar responder e você vai reclamar de novo. Então responda, porque tem um outro problema aqui. Se não responder agora, você vai ter um problema, porque você vai passar uma eternidade junto com ele. Aí lá na eternidade você vai fazer o que da sua vida? Fala, não, aqui eu não fico, só tem outro lugar para você ir, para o inferno. Você não vai passar a eternidade com ele, no inferno você pode ir. Aí lá talvez você encontre a gente conforme o seu gosto. Só que eu digo para você, lá é quente, não tem ar-condicionado. Lá tem choro e ranger de dentes e o lugar cheira enxofre. Aí é uma escolha sua. Aí você escolhe qual que é o lugar. Eu garanto para você, no reino dos céus, o ambiente é climatizado. As ruas são de ouro. Sabe, tem pedras preciosas na calçada. Sabe, você vai ter uma casa preparada para você. Não sou eu que estou dizendo não, Apocalipse diz isso. Você vai falar lá com o João, porque essa foi a visão dele. Então lá vai ter um lugar preparado para você. Lá você vai viver o dia inteiro louvando. Você vai trabalhar no reino do céu. Você não pensa que você não vai trabalhar no céu não, você vai trabalhar. Só que lá você não cansa. Lá no céu você não vai cansar. E fora que lá você vai ter todo o conforto do mundo. Olha qual é a forma que Deus vai receber aqueles que entenderam quais são os valores eternos. Quando você chegar lá, vai ter uma mesa que Deus está esperando para ceiar junto com você. Fala, pastor, falar de ceia agora que eu estou em jejum é complicado, né? Fala, pois é, para ver se você está firme mesmo no seu jejum. Sabe, então nós não somos daqueles que removemos pessoas do nosso meio. Sabe, nós não somos daqueles que cortamos cabeças. Sabe, nós não somos daqueles que nós não perdoamos pessoas. Sabe, eu e você, nós não temos poder para julgar ninguém. Sabe, eu e você, nós não temos poder para escolher as pessoas que Deus tem colocado na minha e na sua vida. Você tem poder de fugir delas, mas não tem poder de escolha. Sabe, então, esses treinamentos com pessoas na vida de Davi, era o que levou Davi a ser um vencedor e a ter um exército vencedor. Então não sou eu e você que determina esse tipo de coisa. Mas tem um sexto treinamento, que não tem a ver com pessoas, mas tem a ver com uma equipe. Não tem a ver com as pessoas que Deus tem colocado na nossa mão, para que nós estejamos juntos para cumprir o propósito divino. Mas tem a ver com a equipe que Deus colocou para que pudéssemos caminhar. Que as coisas que Deus ele faz na minha e na sua vida, somente acabam quando Deus diz que vai acabar. Então nada que comece também na sua vida vai acabar a hora que nós desejamos. Só vai acabar a hora que Cristo Jesus disser, acabou, encerrou aqui e agora. Agora deu o tempo. Você pode espernear, você pode chorar, você pode bater o pé, você pode rolar no chão igual criança birrenta. Mas enquanto Deus não disser acabou, não acaba. E aqui no capítulo 30 do verso 1 diz que sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra Saul e Ziclag. E este ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que se achavam, porém, a ninguém mataram,
nem pequenos, nem grandes. Então somente o levaram consigo, e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la, viram ela queimada. E as suas mulheres, os seus filhos e filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, Ainoã e a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por conta dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Aqui nesse momento Davi já estava sendo treinado, já fazia um tempo. O treinamento de Davi aqui, nas suas convicções, o treinamento de Davi aqui com a sua equipe, o treinamento de Davi aqui com a sua liderança, já havia se passado 13 anos. 13 anos de treinamento para que Davi chegasse ao trono. Então Davi aqui passa por uma situação onde ele perdeu tudo. E a hora que ele perdeu tudo, a equipe se levantou contra ele. Todos eles estavam batalhando junto com Davi, estavam guerreando junto com ele. Mas quando chegaram no arraial, chegaram lá e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas haviam sido levados como escravos, e ali aquele outro povo, seus adversários, haviam saqueado todo o seu arraial. E ali quando eles olharam ali, a equipe de Davi, aqueles que eram os problemáticos, olharam para Davi e ergueram, ou melhor, alvoroçaram com o seu coração, disseram para Davi, falaram, a culpa é sua. Nós estamos aí correndo atrás dos seus ideais, e olha o que é que aconteceu conosco. Perdemos tudo que nós tínhamos aqui. Perdemos a nossa família, perdemos os nossos bens, porque estávamos defendendo os seus interesses. Eles não haviam entendido que o interesse não era de uma liderança. O interesse não era de um homem natural, mas o interesse ali era o interesse que era de Deus. Então eu quero dizer para você, você não está servindo na sua célula, você não está cuidando de pessoas porque o seu líder designou para que você fizesse. Você está fazendo porque foi Deus quem te colocou para fazer isso. Foi Deus quem te levantou para aquele lugar, para aquelas pessoas, para que você desse o melhor para elas. Então não culpe a sua liderança quando as coisas não estão saindo de acordo com o que você gostaria. Se as coisas não têm saído da forma que você pensou, foi Deus quem te colocou ali. E Davi ali olhando para aquilo, as convicções de Davi eram tão firmes em Deus, que a Bíblia fala lá no final do versículo, diz que Davi se reanimou em Deus. Mas antes a Bíblia fala, em algumas versões diz que Davi chorou até não ter mais lágrima. Você tem noção do que é você chorar até você não ter mais lágrima? Você já chorou até não ter mais lágrima? Eu já. O dia que a minha esposa disse que estava grávida pela primeira vez, a gente contando para todo mundo que ela estava grávida, aí de repente, no outro dia, ela vai no banheiro e começa a sangrar, tem uma hemorragia. Levamos no médico, aí chega lá no médico, o médico fala, perdeu o nenê. Irmãos, eu chorei até não ter mais lágrimas, meu sonho era ser pai. Mas chorei. E aí veio um outro médico para fazer exame, fez exame nela, falou, não, aqui tem batimento cardíaco aqui, vamos internar, vamos dar remédio. Foi internada lá no hospital por uns dias lá, fui embora para casa para pegar a roupa, porque ela estava internada. Fui lá na Lapa, na época o pastor Wilson era pastor lá na Lapa. Fui lá, chorar no colo do pai. Falei, vou lá chorar para ele, não tem lugar para chorar. Eu liderava lá na Zona Leste, falei, vou lá. Passei lá, aí ele olhou, por que você está chorando? Falei, pastor, minha mulher está perdendo nenê. Calma, orou, abraçou, reanima aí, porque Deus é um Deus de milagre. Está aí, meu milagre tem 18 anos, daqui a pouco está dirigindo, vai tirar a carteira de motorista. Essa menina já bateu na trave para morrer um monte de vezes já. Mas está aí, Deus firmando convicções. Deus levantou, aí colocou pessoas no meu caminho para me levantar. Foi o que Davi fez. As convicções de Davi eram tão firmes em Deus, que ele chorou até não ter mais lágrimas. Depois de ter chorado, chamou a equipe, falou, é o seguinte, nós vamos lá pegar de volta aquilo que é nosso.
Mas tem um problema. Nem todos que estavam ali com Davi quiseram ir com ele. Um pouco mais da frente desse versículo que nós acabamos de ler, dessa parte que nós acabamos de ler, fala que alguns não tinham forças para ir, não tinham disposição para ir. O que Davi fez? Separou alguns homens, aqueles que de fato estavam junto com ele, tinham o coração alinhado com ele. E ele foi lá, trouxe de volta tudo que haviam tirado dele, trouxe esposa, trouxe filho, até daqueles que não haviam ido lutar junto com ele, trouxe os despojos daquela guerra, trouxe além daquilo que roubaram dele, ele trouxe de volta. Chegando no arraial, as pessoas disseram para ele, falou, não, nós não vamos dar os despojos, entrega os filhos e as mulheres, mas os despojos de guerra, aquilo que foi a recompensa da guerra, não dá para eles não, eles não foram lutar. Davi disse, falou, não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, todos participam e comem da mesma comida. No reino de Deus, todos têm a mesma recompensa. Se fazem parte da minha equipe, se trabalhou ou não, mas fazem parte da minha equipe, todos vão receber aquilo que nós fomos buscar. Sabe, então Davi aprendeu naquele dia, sabe, que não importam as circunstâncias, as dificuldades, sabe, não importam as dificuldades que Deus não possa transformar. Não tem dificuldade que Deus não possa arrumar, não tem dificuldade que Deus não possa alinhar. Sabe, na hora da crise, eu e você precisamos aprender a ouvir aquilo que Deus diz a respeito daquela situação. Sabe, a palavra de Deus ali para Davi foi o que? Nada acabou. Sabe, vai para a guerra, porque se você for para a guerra, você vai ter a vitória, vai lá buscar porque é seu. Eu quero dizer para você, as pessoas que Deus colocou diante de você, são aquelas que Deus está alinhando para que você seja um vitorioso. Então você vai para a guerra, vai saquear lá o inferno, porque é com elas que você vai ter êxito no Senhor. É com elas que você vai ter, é com elas que você vai conquistar, é com elas que Deus vai te abençoar. Sabe, essa conquista aqui, essa conquista que Deus estava dizendo para Davi, deixa eu chamar a equipe de louvor aqui em cima, essa conquista que Deus estava dizendo aqui para Davi, era a conquista que Deus estava colocando, firmando no coração de Davi, dizendo para ele, essa conquista não é só para você, essa conquista é para todos. Sabe, eu quero dizer para você, aquilo que nós vamos viver nesse semestre aqui, pós-jejum de 40 horas, onde nós estamos consagrando, pedindo, clamando a Deus, não é só para alguns, é para todos aqueles que estão ao nosso redor, todos. Mas para que todos recebam, você precisa ter um coração segundo o coração de Davi, coração de servo, um coração de servir, de ser agradecido a Deus. Sabe, então essa conquista é para todos. Sabe, então a Bíblia fala que Davi, ele passou um ribeiro chamado Ribeiro de Besor. E olha que interessante, quando Davi foi lá buscar todas as recompensas, buscar lá suas esposas, seus filhos, Davi teve que passar por esse ribeiro, Ribeiro de Besor. E esse Ribeiro de Besor, ele tem um nome, o significado de Ribeiro de Besor é o lugar de pessoas que são animadas em Deus. Somente os animados, eles podem ser enviados para a guerra. Somente aqueles que estão cheios da vida de Deus é que podem ser enviados para transformar a vida de outras pessoas. Somente esses. Sabe, 400 homens animados com Davi foram para a guerra conquistar os despojos de toda aquela guerra. Somente 400 homens foram com Davi para conquistar aquilo que Deus havia dito para ele. 200 ficaram para trás. 200 homens não quiseram ir. Sabe, então Davi ali naquele momento, ele foi usado por Deus dizendo, eu não desprezo ninguém que faz parte da minha equipe. Eu não desprezo os amargurados. Sabe, eu não desprezo aqueles que são cansados. Eu não desprezo. Porque tudo que foi conquistado devido ao Senhor.
tudo que foi dado foi porque Deus deu uma equipe. E uma equipe que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Sabe, uma igreja que cresce, uma célula que cresce, um discipulado que cresce. Somente é um discipulado, uma igreja, uma célula de pessoas cheias da vida de Deus, do mover de Deus, que não perderam o sentido da sua vida cristã. E eles buscam constantemente pelo poder de Deus. Sabe, eu quero dizer para você, se a sua célula não tem mover de Deus lá quando vocês estão ministrando, quando está compartilhando a palavra, sabe, eu quero desafiar você nesses dias. Sabe, você chegar lá na sua célula, você vai orar, já sai de casa, vai ter mover de Deus lá. Porque a hora que tiver mover de Deus, 99,9% dos problemas da sua célula, elas vão acabar. Vai acabar. Se você é alguém que flui na vida de Deus, no poder de Deus, não tem problema que permanece. Então uma igreja que cresce é uma igreja que ora. Uma igreja que cresce é uma igreja que flui nos dons de Deus. Uma célula que cresce é uma célula que flui no poder de Deus, porque eles não vão ficar preocupados com aqueles que não querem ir. Você não quer ir? Pode ficar aí, a hora que você estiver pronto para ir, você vai junto comigo. Mas nós vamos com a equipe toda aqui, ó. Vai a equipe toda, nós vamos conquistar. Aí depois nós voltamos, nós vamos trazer para você tudo que nós conquistamos. Sabe por quê? Daqui a pouco você vai se fortalecer, você vai se animar, as forças virão novamente. E aí você vai batalhar junto conosco, porque nós somos uma igreja. E a igreja do Deus vivo, ninguém pode parar. O exército do Deus vivo, ninguém pode parar. Era isso que Deus estava dizendo ali para Davi. Fala, o segredo do seu ministério, o segredo do seu reinado, o segredo das suas vitórias, é você aprender a andar em equipe, é você andar alinhado com a sua equipe, é você andar segundo os meus princípios e valores. E Davi foi chamado ali, pelo Senhor, para treinar. Mas também Davi foi chamado para reinar junto com aquela equipe. Sabe, o alvo de Deus na vida de Davi estava sendo estabelecido completamente sobre ele. Ali naquele momento, Davi, ao buscar os despojos de guerra e entregar para aqueles que não foram, o treinamento de Deus na vida de Davi estava terminando. O treinamento daquilo que Deus havia estabelecido na vida dele estava ali se encerrando naquele tempo. Davi passou por todos os processos e foi o maior rei que Israel já teve. Queria que você ficasse em pé em silêncio. Eu tenho ainda mais algumas coisas para falar. E sabe o que é mais interessante? Que Davi, pelo fato de ter passado com êxito por todos os processos, por todos os treinamentos que Deus havia estabelecido na sua vida, Davi teve uma recompensa da parte de Deus. Muitos anos depois, Davi estabelece um tabernáculo, o tabernáculo de Davi, que depois, anos mais tarde, o seu filho Salomão termina. Ele termina o templo de Salomão. E depois de uns anos ainda mais tarde, o templo de Salomão é destruído. Os muros, quando você vai lá em Jerusalém, vocês que já foram bastante para Jerusalém, igual eu já fui bastante, vai ter uns muros, umas ruínas lá. Aquelas ruínas eram o antigo templo de Salomão. Mas sabe o que é interessante? Deus não fala, porque você sabe que o templo, ele vai ser restaurado. Mas Deus não fala que é o templo de Salomão que vai ser restaurado. Pelo fato do coração de Davi ser um coração 100% alinhado ao propósito eterno, Deus diz para ele que no finais dos tempos, o templo que seria restaurado seria o templo de Davi. Era o de Davi que seria restaurado. E o que é que Deus estava querendo dizer? Era um templo físico que seria restaurado? Não. Era o templo dentro do nosso coração. O templo aqui que Deus estava dizendo
era o meu e o seu coração que seria restaurado. A mesma essência que estava sobre Davi é a essência que também estaria sobre mim e sobre você. Essa é a mesma essência. O mesmo Espírito que estava sobre Davi era o Espírito que também estaria sobre mim e sobre você. Então, se há um espírito de conquista na minha e na sua vida, nós vamos decidir a olhar como Deus ele olha para as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. E eu gostaria de fazer algo. Som. Gostaria de fazer algo aqui agora. Eu gostaria que você se reunisse com a sua célula agora, aí onde você está. Então separa, você pode vir aqui à frente. Você tem um tempo agora, você tem 3 minutos para separar com a sua célula, não é por discipulado, é célula. Ok? Se o discipulador lidera uma célula, ele vai reunir com a sua célula. E o discipulador e o pastor que não está liderando a célula, você vai ficar de fora desse grupo. Eu tenho uma direção para você. Ok? Você não vai ficar boiando aí não, pode ficar tranquilo.